De você, Carlos, o que você acha aí da presença da Marina Silva na CPI, perdão? Perfeito, Ítalo. Olha só, esse é um tema que a gente tem que olhar com muito cuidado. O meio ambiente, eu diria, é um dos temas mais relevantes, né, no Brasil e no mundo hoje, porque dali, ou da justificativa dessa tal ação climática, ou dessa tal suposta devastação dos recursos naturais, é que você coloca hoje os países reféns, né, dessa dinastia criminosa global que governa, né, o mundo de uma maneira geral, não só a partir da ONU, mas anterior da própria ONU, né? As dinastias familiares aí, essas dinastias sempre existiram, né? Então, o que acontece? O que precisa ficar claro para nós é que o ambientalismo ele é um componente importante do subdesenvolvimento do Brasil. Se nós não temos saneamento hoje na população brasileira, se nós não temos desenvolvimento econômico, se nós não temos mercado interno, se nós não temos salários justo, se nós não temos capacidade de mobilidade social, no sentido de crescimento, né, econômico da população brasileira, agradece aos ambientalistas, agradeço àqueles que tutelam os nossos recursos naturais e não permitem que o Brasil cresça na dimensão exata das suas próprias potencialidades. O Brasil não precisa, vamos dizer assim, de acionamentos externos, né, para a sua economia. É lógico que toda convergência de acionamentos externos é positiva, mas o Brasil tem uma capacidade de autopropulsão. É isso que o trabalho da Marina Silva faz, Lula e outras figuras que são anti-brasileiras estão desenvolvendo há décadas quando ocupam espaços de poder e, notadamente, quando chegam aos governos. Então, essa CPI das ONGs, ela revela o senador Plínio Valério, que é o presidente e o relator, o senador Márcio Bittar, eles estão colocando de uma maneira muito clara para a população o que significa esse verdadeiro governo mundial, a exposição de serviços que essas ONGs fazem, né, para travar o desenvolvimento do Brasil e associado aos poderes internos, que são exatamente o Ministério Público Federal e dos estados, tá certo? Que tem competência concorrente em relação a determinadas áreas e temas, e esses políticos, né, ambientalistas, que, na verdade, recebem, né, financiamento, né, escancarado dessas entidades internacionais para promover o atraso. Só para você ter uma ideia, Ítalo, e para a gente gerar fluxo aí de conversa, essas ONGs, elas operam livremente no Brasil, livremente. Elas recebem, eu assisti, foi semana passada, uma ONG nessa CPI, ela recebe 84% da sua subvenção para ela se manter no país, 84% vem do estrangeiro e 16% de arrecadação que ela dá internamente, tem internamente no Brasil. Só que certamente esses que financiam esses 16% são entidades de interesse, né, internacional, são bancos, são empresas multinacionais também. E essas ONGs são verdadeiras estruturas internacionais, multinacionais, que operam, né, com visão multinacional, mas nem todas, né, estão espalhadas. Isso aí a gente vai conversar daqui a pouco. Mas o que fica claro para mim é que a Marina Silva, ela é uma agente estrangeira incrustada no governo brasileiro, como esse governo também é um agente internacional, para que atrapalhe o desenvolvimento do Brasil, seu crescimento, a melhoria do seu povo. Então, na verdade, eu os classifico como traidores da pátria, verdadeiros criminosos. Perfeito, Carlos. Agora acho que eu consigo ler a notícia aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Marina Silva vai à CPI, perdão, né? Faz depoimento hoje à CPI.
Relembre denúncias. A acusação de abusos contra indígenas e pequenos produtores rurais e suposto uso de dinheiro irregular pelo terceiro setor estão na lista. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs às 11 horas, ou seja, já está lá prestando depoimento. Nessa segunda-feira, dia 27, depois de ser convocada pela CPI por desmarcar uma oitiva com o colegiado em cima da hora na semana passada. Entre os assuntos do dia, a ministra terá de esclarecer denúncias colhidas pela CPI ao longo dos 5 meses de investigação. Em 31 de outubro, senadores da CPI enviaram à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, subordinado ao Ministério de Marina. Após uma diligência em Epitaciolândia, no Acre, a cúpula da CPI ouviu de moradores da reserva acusações contra membros do ICMBio, como maus tratos em animais, agressões a pequenos produtores rurais e ameaças a gente simples. Populares se queixaram ainda da pobreza na qual vivem, que seria consequência dos atos do ICMBio. A oeste, o relator da CPI, senador Márcio Bittar, do União Brasil, classificou o dia a dia dos nativos como análogo ao da escravidão. No início desse mês, acompanhada da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, Marina anunciou a liberação de 35 milhões de reais do Fundo Amazônia para uma ONG que conseguiu embargar na justiça o andamento de uma obra importante para a melhoria da infraestrutura do Acre. Marina é integrante do comitê orientador do fundo, responsável por escolher quais ONGs vão receber o dinheiro. Marina também terá de explicar a relação que tem com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa, André Guimarães, admitiu que Marina é conselheira honorária da ONG que recebeu, em 2022, 35 milhões de reais do fundo, dos quais 80% foram para custeio de folha de pagamento, viagens e consultorias, ou seja, atividade meio, É isso aí, é isso aí. Então, Carlos, é muito dinheiro mesmo, É muito dinheiro mesmo, é muita coisa para explicar, É muita coisa para explicar. O que você acha? Você acha que ela vai ter condições de explicar o uso desse dinheiro? Vai ter condições de explicar as denúncias de maus tratos? Você acha que tem explicação possível esse tipo de coisa? Olha só, o ambiente político brasileiro hoje, ele tem uma característica de que as pessoas sentam numa CPI como essa ou qualquer outra e falam qualquer coisa. Não tem nenhuma responsabilidade sobre as suas falas, não respondem absolutamente sobre nada, do ponto de vista criminal, moral, etc. Então, ela se tornou, na verdade, um tremendo teatro, onde dois lados apresentam versões e você não observa exatamente se a verdade está diretamente naquela opinião ou na outra. Então, o que existe é um certo um acomodamento, de interesses e que um quer se exibir no sentido do ataque e o outro na defesa, falando o que quiser. Então, não, a Marina vai dizer que, por exemplo, gastar 80% de recursos, de um recurso que é dado a uma ONG em atividade meio, como você colocou, isso é normal. Você pega lá, coloca 200 pessoas lá dentro de uma ONG, ganhando salários astronômicos, os recursos estão ali. Por que acontece isso? Isso aqui é o âmago da questão, que as pessoas às vezes não pegam, e principalmente a atividade política. Nós temos uma barreira fortíssima provocada por essas entidades internacionais que estão instaladas na Amazônia para prejudicar o desenvolvimento do país, para tornar o país ainda mero produtor de commodities agrícolas e minerais. Não avançar no campo da industrialização, da exploração ampla, racional, tecnologia, absolutamente. A minha pergunta, e até na época que eu participei lá da CPI, eu fui
eu mandei essa questão para o relator, ele não perguntou, era exatamente o seguinte: a primeira, se o ambientalismo é parceiro do desenvolvimento, porque na verdade é, eu não tenho a menor dúvida disso, mas eu perguntei lá para o representante da ONG. E o segundo ponto é o seguinte: já que são entidades que estão preocupadas, né, com a preservação, conservação, etc., da natureza, eu queria saber se eles têm alguma representação na China, se eles têm uma representação dessa ONG, por exemplo, na Noruega, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Porque o Brasil é um dos países que mais preserva. Muita propaganda se faz, muita propaganda se diz aí, mas o país que mais preserva, né, a sua condição natural é o Brasil. A China preserva 17%. Só para você ter uma ideia, o Brasil 32%. Estados Unidos 13%, amigo. Então, a Austrália 19%. Para nem começar a falar da Europa, né? Eu estou comentando aqui só para dizer. Eu queria ver se uma ONG dessa, por exemplo, opera no Mar do Norte, onde é a extração de petróleo da Noruega. Né? Não é combustível fóssil, não é exploração fóssil. Então, quer dizer, o que acontece é o seguinte: a nossa situação é que precisa ser enfrentada por esses políticos que têm que acabar de sair do palanque. Nós estamos discutindo aqui, na verdade, Ítalo, uma segurança nacional. Segurança nacional. A Alemanha, como você falou aí, quando teve problema de energia, do gás, né, fornecido pela Rússia em função das barreiras colocadas, objeto da invasão da Rússia na Ucrânia, eles foram para pegar as madeiras nativas, né, das suas florestas e transformar em carvão. E não tem nenhuma ONG lá, não teve nenhuma Greta citando, entendeu? Qualquer coisa. E não teve nenhuma ONG trabalhando lá. Mas nós temos milhares e milhares de ONG interferindo diretamente na segurança nacional do desenvolvimento do país. E cada vez mais a Amazônia, do jeito que nós estamos observando, que é o projeto deles de internacionalização, quanto mais enfraquecer o ambiente e não permitir a ocupação humana daquela vasta região, nós vamos ter um cenário tranquilo para um gerenciamento comum daquela área, que é o projeto da ONU, que é o projeto da França, é o projeto da Alemanha para o Brasil. Então, é muito importante que a gente tenha que colocar essas ONGs como figuras não gratas no país. Elas têm que ser expulsas daqui. Tem que ter um novo regime jurídico que altere suas ações, porque elas são criminosas para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, o que está acontecendo nessa expansão agora de demarcação de terras? Como você falou do Instituto Chico Mendes e outro, Polícia Federal, a Guarda Nacional, né? Essa coisa aí nacional, que eu esqueci o nome aí, que é Guarda Nacional, porque me lembra muito o nível bolivariano, né? Mas até um outro nome. Força Nacional, agora me lembrei. Bom, então o que acontece? Essa gente está desalojando produtores rurais, pequenos e médios, que estão há 50, quase 100 anos e com título de terra. E por que isso? E por que não permitir que as pessoas produzam? Né? Ele, quando fala em tratamento, né, o maus trato a animais, eles pegaram e desalojaram um conjunto de bois, enfim, de animais na agropecuária, e colocaram simplesmente para qualquer lugar que você não sabe, transportaram de qualquer jeito e deram fim àquelas vidas ali de animais que você não sabe nem a utilidade que eles tiveram. E se por acaso passaram, né, nas normas sanitárias naturais que qualquer produtor tem que passar na hora que ele vende, né, o seu gado e ele é transformado em proteína animal. Né? Então, olha, a questão do Brasil, na verdade, em relação dessa ONG, tem que ser tratada como nível de segurança nacional, porque nós estamos perdendo o território brasileiro e autonomia. Essa gente pega dinheiro para fazer lobby, por exemplo, no Congresso Nacional, utiliza como parcerias, por exemplo, Ministério Público,
para entrar com ações que inviabilizem legislações e medidas. Por exemplo, você não pode construir uma ponte, você não pode construir um leão, você não pode fazer uma ferrovia. Olha só, e tem que transportar aquilo que é produzido da região queimando combustível fóssil, que você está transportando que é de caminhão. Aí você não pode asfaltar a estrada. Então, quer dizer, a estrada sempre foi integração e desenvolvimento. Diminuir, por exemplo, não só as distâncias, mas também a condição do preço do frete. E a logística, né, mais integrada ajuda a isso, portos, aeroportos regionais, né, a questão da cabotagem, enfim, uma série de coisas. E essa gente interfere diretamente no desenvolvimento do Brasil. Então, são verdadeiros criminosos e a gente está aceitando isso. Aí discutindo que não, é crédito carbono, árvore em pé. O tema não é esse. Não é esse, porque se fosse, a Europa tinha, né, mata ciliar e não tem. Pergunta lá como é que são os produtores rurais, por exemplo, da França, em que há alto subsídio, né, porque, na verdade, os seus custos são extremamente difíceis de competir com os brasileiros, e nós estamos fazendo serviço aqui de melhorar a concorrência internacional dos nossos produtos, embora sejam eles não manufaturados, são commodities, né? Quer dizer, nós estamos exportando como se fosse colônia mesmo, né? Extrativismo e colocar lá fora. Extrativismo que eu digo no sentido não clássico, extrativismo que eu digo é você plantar, colher e mandar, entendeu? É nesse sentido. Ele não é beneficiado o produto, não gera nenhum valor agregado. É assim com minerais, é assim com a soja, com o milho, com o trigo, etc. A carne bovina também, que muitas delas se exporta o próprio animal, né, carga viva, e não você ter beneficiamento com corte, você colocá-lo, né, com cortes especiais e ter um valor maior pela sua, enfim, pela produção em si.